Os amados, para que abram a palavra de Deus, na carta a Filemon, e estaremos fazendo a leitura entre os versículos 8 e 18. Quem encontrou, diga: encontrei. Até que todos digam: encontrei. Amém? Filemon, versículos de 8 a 18. À luz desse texto da palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite o seguinte tema: um pedido especial. Amém? Um pedido especial. E assim diz a palavra de Deus, a carta a Filemon, versículo 8 a seguir. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, muito útil, e eu te tornei a enviar. E tu, torna a recebê-lo como o meu coração, eu bem que quisera conservar comigo, para que, por ti, me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesses para sempre. Então, já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Amém? Essa carta de Filemon é bastante interessante, traz algumas verdades para as nossas vidas, que ainda nós podemos aplicar e melhorar o nosso relacionamento, primeiro com Deus e também com os nossos irmãos. Amém? Quando Paulo ele escreve essa carta, ele está preso em Roma, na sua primeira viagem missionária. Filemon, provavelmente ele morava ali na região de Colossos, e a igreja, havia uma igreja na sua casa. Havia um pequeno grupo multiplicador em sua casa. Pegou a visão, Davi? Onésimo, o escravo, foge da casa de Filemon e é preso em Roma também, onde Paulo está preso. Paulo aproveita a grande oportunidade, ele está preso, mas Paulo, ele é missionário, Paulo, ele é evangelista, Paulo, ele teve a sua vida completamente mudada a partir do Evangelho, a partir do conhecimento em Jesus, e se torna uma ferramenta terrível para o seu tempo. Ele abraçou essa causa de tal maneira que agora ele abandona praticamente tudo e vai viver uma vida para anunciar as boas novas do Senhor.
E por isso ele é julgado em prisão, por isso ele é colocado no cárcere. Mas ali mesmo na prisão, ali mesmo no cárcere, ele não perde a oportunidade. Então, já como primeira lição para nós, de aprendizado, nós precisamos entender que nós também não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade para falar a respeito do amor de Cristo, para falar a respeito do Evangelho. Amém? Onésimo, ele está vivendo uma situação bastante crítica na vida dele. Qual é a situação? Ele é escravo. Escravo não tem oportunidade de absolutamente nada. Escravo, ele não decide. Escravo, ele não sonha. Escravo, ele não projeta. Escravo, ele vive completamente na dependência e sob as ordens do seu senhor. E Onésimo, ele não era apenas um escravo, fisicamente falando, humanamente falando, mas ele também era um escravo espiritual. Onésimo, ele vivia uma vida terrível. Imagina você se colocando no lugar de um homem como Onésimo. Ele não tinha a oportunidade de sonhar, ele não tinha a oportunidade de construir projetos, ele não tinha nenhum tipo de oportunidade porque ele era escravo. E então o que ele faz? Muitos, quando as portas se fecham, muitos, quando as perspectivas, a esperança é arrancada, alguns entram em depressão profunda. Outros procuram dar fim na sua vida. Outros procuram refúgio no álcool, outros procuram refúgio nas drogas. Mas Onésimo, ele viu que a oportunidade dele não estava ali em entregar os pontos ou entrar numa crise profunda existencial. Ele não recorreu ao álcool, ele não recorreu às drogas, mas ele decide fugir da presença do seu Senhor. Quebrar aquele elo, quebrar aquele vínculo com a escravidão. Porém, nessa fuga de Onésimo, ele cai onde? Ele é preso. E agora, além de ser escravo, ele também acaba com todas as possibilidades de ser livre, de caminhar, de ir, de fazer, de acontecer. Porque agora ele está privado dentro de um cárcere. Mas aprove o Senhor que nos criou, que é um Deus onisciente. Ele conhece a nossa mente, conhece o nosso coração. É um Deus onipresente que está em todos os lugares. É um Deus onipotente que tem o poder sobre todas as coisas. E esse Deus tem o poder de mudar a nossa história. Esse Deus, ele tem o poder de mudar a nossa vida. Esse Deus, ele tem o poder de gerar em nós, em nosso coração, perspectiva, esperança, realização de projetos, porque ele é o controle de todas as coisas. E Onésimo, então, ali na prisão, ele tem o contato ali com Paulo. Paulo tem esse contato com Onésimo, e imediatamente Paulo, ele não perde a oportunidade, mesmo estando preso, ele não perde a oportunidade de falar a respeito do amor de Jesus. Agora, já pensou qualquer um de nós aqui, se nós, por algum motivo, fôssemos colocados aí numa cela, numa prisão, será que ali a gente ia realmente orar ao Senhor? A gente ia buscar ao Senhor com intensidade? A gente ia louvar ao Senhor numa prisão? Claro que não. A gente ia reclamar. A gente ia buscar resposta, buscar solução. Por que eu estou sendo preso?
um camarada tão bom quanto eu, que não faço mal para ninguém, nunca fraudei ninguém, nunca atentei contra a vida de ninguém, nunca, e venho parar nessa prisão. Que Deus é esse? Esse Deus é um Deus injusto, porque Ele sabe que eu sou justo e eu estou. Não é assim ou não é? Mas Paulo, ele não perdia a oportunidade. Mas Paulo, ele tinha convicção, ele tinha certeza em quem ele cria. Que era fiel e que ainda é fiel, permanece fiel e será fiel até o último dia para guardar o nosso tesouro até o dia final. Para guardar o nosso tesouro. Ele é fiel, o nosso Deus é fiel. E Paulo, ele cria nisso. Paulo, ele pregava isso. Então imagina chegando um fugitivo ali, aprisionado, e agora ele falou, bom, eu já era escravo, o negócio estava ruim para o meu lado. Eu era escravo, não tinha perspectiva, eu era escravo, não tinha esperança, eu era escravo, não tinha absolutamente. Agora eu sou escravo e sou escravo preso, ainda por cima de todas as coisas. Mas Paulo apresentou a ele um Jesus que tem o poder de libertar. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então Paulo apresenta esse Jesus a Onésimo. Paulo fala desse amor imensurável a Onésimo. Então ele entende a proposta. Ele entrega agora o seu coração a Jesus. E agora ele vai voltar novamente para o seu Senhor, para o seu dono. Mas Paulo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um pedido muito especial a Filemão, o seu senhor. Ele vai apresentar agora a nova criatura, o novo homem que se transformou através do Evangelho. E aí a gente vai aprender mais uma lição aqui. Que o Evangelho, ele tem o poder de transformação. Amém? Mesmo que a sociedade diga não, tem jeito. Mesmo que os familiares digam não tem jeito. Mesmo que o pai e a mãe digam não tem jeito. A última palavra, ela é sempre do Senhor. E agora, aquele escravo, aquele fugitivo, ele vai voltar para se apresentar ao seu Senhor. Mas talvez na cabecinha dele, a intenção de, bom, eu sou escravo. Ele é meu Senhor. Eu sou escravo. Agora, entendendo a questão do Evangelho, eu preciso voltar lá e me retratar com Ele. Eu preciso voltar lá e pedir o perdão a Ele. Eu preciso voltar lá e dizer para Ele, olha, eu estou à sua disposição, continuo como seu escravo. Talvez na cabeça dele. Mas Paulo estava preparando algo especial. Um pedido especial através de uma carta que ele manda para Filemão pelas mãos de Onésimo. Paulo escreve essa carta para que receba Onésimo não mais como um escravo, mas sim como o irmão em Cristo que Paulo gerou ali dentro da prisão. E por que Paulo faz isso? Porque Filemão, ele é filho na fé de quem? De Paulo. Ele foi discipulado por quem? Por Paulo. Ele aprendeu a respeito das coisas do reino através da vida de Paulo. Ele aprendeu a questão do perdão através dos ensinamentos de Paulo. E agora Paulo, ele vai mandar uma recomendação, ele vai mandar uma carta, a menor carta aqui do Novo Testamento. Olha, estou te devolvendo, Onésimo, mas eu faço um pedido especial para você. Que você não o receba mais como escravo, mas que você receba como um irmão em Cristo que foi gerado aqui nas minhas algemas, ou aqui na prisão. Então Paulo recomenda que Filemão ofereça uma honra a Onésimo, porque agora ele faz parte do corpo de Cristo, porque agora ele já não é mais fora do arraial.
Agora ele pertence ao arraial, ele pertence ao corpo de Cristo. Ele precisa ser honrado por isso, porque ele abriu o seu coração, ele abriu a sua mente para aprender a respeito de Jesus. Amém? Então, pensa que quando nós estávamos, nos nossos delitos e pecados, alguém falou a respeito do amor de Jesus por nós. Alguém se dispôs a apresentar a liberdade completa para cada um de nós. No caso de Onésimo, ele era escravo. No caso de Onésimo, ele tinha a dupla escravidão. A escravidão física, humana, e ele tinha também a escravidão espiritual. Mas o poder transformador, o poder regenerador de Jesus, ele transforma aquele escravo em homem livre. E se hoje nós somos livres, nós temos a oportunidade de cultuarmos de portas abertas, de glorificarmos o nome do Senhor de portas abertas, de exaltar o seu nome de portas abertas, de louvá-lo de portas abertas. É porque o Senhor Jesus, ele nos libertou. Ele quebrou algemas, ele quebrou cadeia, ele quebrou grilhões que nos aprisionavam, que nos fazia escravos de Satanás. Mas Jesus, pelo seu amor, ele nos libertou. Então, quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós participamos desse memorial, vem para nós, na nossa mente, vem no nosso coração, esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para arrebentar, para destruir, para destronar Satanás das nossas vidas, para nos trazer a liberdade, para nos receber com honra. Você já parou para pensar nisso? Quando você estava na escravidão, no lamaçal do pecado, as pessoas olhavam para você e não tem jeito, não tem oportunidade. Olha, isso daí não vai dar em nada. Olha, isso daí não tem futuro. Olha, isso daí não vai fazer. Olha, isso daí não vai acontecer. Isso daí é um caso perdido. Isso daí... Aí você é alvo desse amor transformador, regenerador de Jesus. Aí você chega na comunidade, você tem nome. Aí você chega na comunidade, você recebe um abraço. Você chega na comunidade, você tem um ombro ao qual você pode trazer as suas lamentações e receber uma oração como resposta. Porque esse é o poder de Jesus. Esse é o poder que foi derramado ali na cruz do Calvário por cada um de nós. E a gente precisa pensar a respeito disso. E a gente precisa, quando olhar para a mesa posta, entender que aqui que relembra tudo isso que Jesus fez por nós. Tirou-nos das trevas, tirou-nos da garra de Satanás, tirou-nos da escravidão do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E ainda Paulo ainda recomenda que se Onésimo deve alguma coisa a Paulo, Paulo vai assumir a sua dívida e agora passa a ser essa dívida a responsabilidade dele. Olha só que interessante, além de o libertar, ele diz, se alguma coisa te deve, põe na minha conta que eu vou pagar por você. Agora, quem realmente é capaz de fazer isso? Só aqueles que realmente têm Jesus como único e suficiente Salvador. Aqueles que realmente entendem esse poder da transformação. O que Jesus realmente pode fazer por nossas vidas. Aí no versículo 11 ele diz assim, antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Aquele que era um escravo, que era colocado como inútil, fugiu. É um escravo inútil, não gostava de trabalhar, não gostava, dava muito trabalho, não pegava. É um inútil. Não serve para nada. Melhor que vá embora. Vamos celebrar a fuga dele. Uma hora ele vai encontrar o dele. Vai encontrar um outro senhor, vai escravizá-lo de novo, vai ser morto, vai acontecer alguma coisa com ele. É um inútil. Mas agora Paulo fala assim, olha, esse inútil agora se tornou útil. Vamos cuidar desse camarada. Vamos honrar esse camarada. Porque o evangelho entrou no seu coração e transformou a sua vida. Paulo também, como pai espiritual de Filemão, ele enaltece a Filemão. No versículo 7 ele diz assim,
o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Isso é, você tem sido uma ferramenta útil para o reino de Deus. Você tem se disposto, né? Você se dispõe a falar a respeito desse amor. Você abriu a sua casa para que os irmãos pudessem congregar ali no seu lar, para que os irmãos eles pudessem ouvir desse amor transformador e regenerador. Você abriu a porta da sua casa em ato de misericórdia para aqueles não alcançados. E aí Paulo então fala, é pelo seu amor, é por aquilo que você conheceu através dessa palavra. Esse amor tem dado grande alegria e consolação. Isso é, eu estou preso, eu estou aqui em cadeias, mas sei que tem uma igreja aí que tem orado pelo meu ministério. Eu estou preso em cadeias aqui, mas sei que tem uma igreja intercedendo por mim. Eu estou preso aqui, mas sei que aquela obra que o Senhor tem para a minha vida, a igreja está em pé, a igreja está lutando, a igreja está colocando ali o meu nome em oração, e essa grade, essa cela, ela vai se abrir, e eu vou encontrar liberdade, eu vou continuar esse ministério, porque essa boa obra ela ainda não terminou na minha vida. E aí Paulo fala, é pelo seu amor, é pelo amor das igrejas que me sustenta, que me coloca de pé, que me anima a realmente falar desse amor. E não desperdiçando oportunidade, porque mesmo aqui na cela, mesmo aqui na prisão, eu tenho falado desse amor regenerador, eu tenho falado desse amor libertador, eu tenho falado para as pessoas, elas têm experimentado o sobrenatural do Senhor. E aí Paulo, ele traz uma consideração muito bacana a Filemon, e é uma consideração que nós, como crentes em Cristo Jesus, nós como pelo amor de Cristo, que nos une, que nos constrange, nós deveríamos considerar uns aos outros como amigo, assim como Paulo, ele falou a respeito de Filemon, você realmente é meu amigo. Agora, a Bíblia nos diz, no dia que nós participamos da mesa do Senhor, fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí, se eu pedir para você fazer uma introspecção agora da sua vida, será que se você olhar aqui para dentro, você consegue identificar pelo menos 5 amigos aqui? Encher uma palma de uma mão de amigos? Amigos, aqueles que você considera mais chegado que um irmão? Aquele que você pode realmente contar na hora da necessidade? Tem. Aqueles que você confia realmente os seus segredos? Aquele que realmente você compartilha as suas deficiências, tem pelo menos 5. Sabe por que é difícil fazer amigos de verdade no nosso meio? Porque nós caminhamos 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros. Nós entramos na rede social, nós usamos o nosso telefone, nós usamos o nosso pé não como um pé bendito, que é aquele que anuncia as boas novas do Senhor, mas como um pé maldito. Para quê? Para falar mal da vida do irmão. Ah, você viu fulano? Ah, você viu Beltrano? Ih, aquele ali não tem jeito. Nossa, aquele ali... E aí é difícil você ter 5 amigos. Mesmo que você fale, ó, com esse aqui eu posso contar. Com esse aqui eu posso contar. Esse aqui realmente é amigo de verdade. Esse aqui não vai me deixar na mão. Esse daqui não vai me trair. Então Paulo ele considera a Filemon como um amigo. O feedback, a troca deles, eles estão entendendo que um é amigo do outro. Eles estão entendendo que eles foram transformados e regenerados pelo mesmo Espírito. Agora o mesmo Espírito habita em cada um deles. Consolador, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a gente precisa, como cristãos, dar oportunidade para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, e a gente não quer esse negócio. Porque é difícil, porque é duro. Você olhar para a cara de um camarada que até você odiou a vida inteira, e você ter que agora tem que amar essa pessoa. Eu tenho que olhar para a cara dela com um olho de misericórdia. Aí chegou no seu ouvido que aquela pessoa falou mal de você, de alguma maneira prejudicou você. E agora você tem que considerar. Você tem que fazer esse negócio cair por terra. Porque senão, não dá reino de Deus.
reino de Deus tem que ser harmônico. Tem que ser o reino de misericórdia. É um reino de perdão. Onde Paulo está pedindo por Onésimo, a Filemon, perdoa o escravo. Perdoa. Mas será que Filemon realmente queria perdoar a Onésimo? Ah, mas deixa ele chegar aqui. Na hora que ele passar do portão para dentro, vai para a senzala e ó, chicote, vai para o tronco. Sim ou não? Mas agora ele é convertido, agora ele recebeu a Jesus, ele teve a vida transformada. E Paulo fala assim, ó, agora nós ganhamos mais um amigo. Agora ele é nosso amigo também. Agora ele é nosso irmão. Agora ele caminha com a gente. Agora ele tem o mesmo propósito, ele tem o mesmo alvo, tem o mesmo objetivo. Deixa esse negócio de raiva, de cólera, deixa esse negócio de lado. Mas eu sou Senhor. Eu comprei o escravo. Eu sou Senhor, eu mandei nele a vida toda. Eu falava, ele obedecia. Eu falava, ele fazia. Eu falava, não. Parou. Agora é o irmão em Cristo. Mesmo pé de igualdade. Mesmo nível de companheirismo. É mutualidade agora. É ajudar um ao outro. É caminhar um com o outro. É combater toda a falácia que vem contra o seu irmão. É abrir a boca para abençoar a vida dele, não para amaldiçoar. Por quê? Quando você é amigo, amigo de verdade, você precisa entender que um amigo, ele se importa com o outro. Liga para saber, como é que está a sua vida, como é que está seu dia, como é que está a saúde, como é que está a finança, como é que está. Você tem feito isso no seu dia a dia? Você tem feito isso esporadicamente? Você tem feito isso uma vez por mês? Você tem feito isso uma vez a cada 6 meses? Você tem feito isso uma vez por ano? Você realmente tem se portado com as pessoas que estão do seu lado? Ou aqui é apenas um clube social, onde nós nos encontramos para levantar as nossas mãos, para aplaudir, para glorificar o nome do Senhor, depois tem uma socialzinha ali atrás, e vamos embora e vida que segue. Até o próximo domingo, se Deus quiser. E Deus, Ele quer. Mas muitas vezes eu não quero, porque o domingo não é do Senhor, o domingo é meu. Se eu quiser ir para a praia, eu vou. Se eu quiser ir para o cinema, eu vou. Se eu quiser fazer qualquer uma outra coisa, eu posso fazer, porque o domingo, ele é meu. O domingo, ele não é do Senhor. E aí embaraça todo o negócio. Vai perdendo o contato, vai perdendo a intimidade. E às vezes você, aqui na igreja tem sempre eu ouço a respeito disso. Aquela pessoa é membro da igreja? De vez em quando eu vejo na igreja aqui, eu não sei se é, será que é? Qual é o nome da pessoa? E num grupo tão pequeno como esse, um grupo de 100 pessoas, nós não conseguimos conhecer quem são as pessoas pelo nome, chamar pelo nome. Olha aqui, João, Maria, Pedro. Por quê? Porque esse negócio para nós funciona como um clube social. A gente vem aqui para satisfazer o nosso desejo, o nosso ego, preencher um vazio para falar para Deus, Deus, eu estou levando aí de segunda a sábado da minha maneira, aí na base dos trancos e barrancos, na base da desobediência, na base da minha consciência, vai me levando, vai me guiando, mas no domingo, eu vou lá bater o cartãozinho. E Jesus não está preocupado se você vem ou não vem aqui bater cartão. A preocupação é, você já foi transformado pelo poder de Jesus? Você já foi restaurado pelo poder de Jesus? Você tem a oportunidade de receber alguém e pedir perdão para você e você perdoar essa pessoa? Por mais terrível que seja o ato que ela cometeu contra a sua vida? Você sente misericórdia do seu irmão quando você ouve que algo de errado está acontecendo na vida dele? Ou você simplesmente ignora, você simplesmente passa de largo? Agora Paulo, quando ele se torna amigo aqui de Onésimo, ele fala assim, pode voltar lá. Ele fala, mas a situação lá está brava, eu sou fugitivo, eu tinha que trabalhar, eu tenho umas pendências lá. Esquenta a cabeça não, deixa comigo aqui. Eu vou assumir essa responsabilidade, eu vou assumir esse negócio seu aí.
vai tranquilo, vai em paz. E talvez ele disse, né? Não sei, vou elucubrar aqui. Se você encontrar alguém pelo caminho aí, ó, já vai falando de Jesus também. Não perda a oportunidade, não. Vai falando desse nome que tem poder de regenerar, de transformar, de mudar. Faça amigos. Faça amigos ali pelo caminho. E o amigo se importa com o outro. É realmente se importar. É realmente entrar. Muitas vezes nós não queremos entrar na intimidade das pessoas porque a gente vai trazer problema para nós. E vai trazer mesmo, isso é fato. Porque o bicho embaralhado com problema é o tal do homem, né? Genericamente falando, o homem e a mulher, né? Você parou 5 minutos para conversar, é uma descarga de problemas, não é? Aí você prefere fazer o quê? Eu prefiro passar de largo. Eu prefiro ter a minha vidinha aqui, eu prefiro ter o meu relacionamento com Deus aqui, eu prefiro ir para o céu sozinho aqui, sem estar abraçando essa causa aí. Só que o amigo, ele se importa com o outro. O amigo, ele defende o outro. Ele defende o outro. Agora Paulo está mandando Onésimo a Filemão e está falando assim, ó, opa, agora não é mais com ele, não, agora é comigo, hein? A parada agora é comigo. Deixa aqui que eu assumo essa responsabilidade. Nós somos capazes de fazer isso um pelos outros? De colocar realmente o nome ali, para falar assim, esse não, esse aqui é íntegro, esse aqui não, esse aqui tem responsabilidade, esse aqui eu coloco a minha mão no fogo por ele. É difícil encontrar assim as pessoas. Amigo é aquele que quando você errando, ele chama você lá no particular, lá no individual, lá no cantinho, para que ninguém saiba o que está acontecendo. Olha, amigão, está pisando na bola. Você está errando aqui. Você já parou para pensar que a gente fala para todo mundo o erro, mas a gente não fala para a pessoa? Você viu lá o fulano? Nossa, aquilo é tudo, menos crente. Quando a palavra diz, ensina, fala assim, ó, pega ele no cantinho, se ele realmente é seu amigo, se é de relacionamento, se é de comunhão, traz ele pro cantinho e fala, ó, você está pisando na bola aqui, enfia o dedo na cara mesmo, fala sem medo. Porque o amigo, ele não vai repreender o outro. Ele vai agradecer porque você está falando a verdade ali para ele, no individual, no particular, não está expondo. Amigo é aquele que não corrige no particular, mas ele exalta no público. Quando está no público, ele fala, ó, esse aqui é um cidadão de qualidade, isso daqui é uma mulher de fé, isso daqui é de responsabilidade, isso aqui você pode apostar, isso daqui você pode realmente confiar, porque esse é o papel do verdadeiro amigo. Então, amigo não é aquele que se importa com o outro, amigo é aquele que defende o outro, amigo é aquele que corrige no particular, é aquele que exalta no público. Nós temos feito isso? Mas Paulo está fazendo. Olha, ele era inútil, mas agora ele é útil. Ele não servia para nada, mas agora ele serve. Ele não prestava, mas agora presta. Agora ele se transformou. Vamos colocar mais um elo nessa corrente aí. Vamos realmente puxar com força todo para o mesmo lado, que juntos venceremos. Juntos nós alcançaremos a vitória. É mais ou menos por aí. Então, Filemão, ele abre a sua casa, igreja, em um tempo difícil. Ele era generoso, ele era amigo, ele era companheiro. E talvez essa tenha sido a primeira experiência dele de receber um escravo fugitivo como um irmão em Cristo. E isso vai gerar um grande problema na cabeça dele. Por quê? Bom, se eu perdoei, se eu aforriei esse daí, os demais também precisam ir pelo mesmo caminho. Os demais também precisam ser libertos. Os demais também precisam ter a oportunidade de viver a liberdade em Cristo Jesus. O que Paulo está fazendo para Filemão, na verdade, é criando um grande problema para ele. Você agora vai deixar de ser senhor de escravo para ser amigo de escravo. Você agora vai deixar de mandar junto, no mesmo propósito, no mesmo direcionamento. E aí, isso só é possível
Se nós, na verdade, entendermos o Evangelho, se nós realmente entendermos a mensagem. E Filemão, ele entendeu a mensagem. Ele também teve a sua vida transformada. Ele recebe o seu escravo, não agora como escravo, mas como amigo. Versículo 17 diz assim: assim, se você me considera um companheiro, olha só o desafio que Paulo está oferecendo a Filemão. Se você me considera um companheiro, isso é, se você me considera um amigo, isso é, se nós estamos bebendo da mesma fonte, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Receba-o como estivesse recebendo a mim. Isso é o poder transformador, o poder regenerador do Evangelho. Versículo 18. Se ele te prejudicou em algo, ou te deve alguma coisa a você, põe esse negócio na minha conta. Eu vou assumir a responsabilidade. Será que nós temos esse mesmo ímpeto, essa mesma coragem, esse mesmo amor? Sentimos a mesma misericórdia do nosso próximo para falar: se te prejudicou em algo, se te deve alguma coisa, ponha na minha conta? Claro que não, porque nós não queremos problema. Não é verdade? Ali na Cristolândia direto a gente tem que ficar brigando ali. O negócio é punk. Ah, esse aqui fez isso, fez aquilo outro. Ó, tá no nosso comando agora. Quando sair, vocês resolvem. Mas enquanto estiver aqui, está protegido. Está guardado. Né? Só não sai aqui transformado, regenerado, trabalhando, com a família restaurada, se não quiser. Mas se quiser, sai uma nova criatura desse lugar. É a mesma situação dos escravos, escravizados pelo álcool, escravizados pela drogadição. Mas ali nós anunciamos, ali nós pregamos um poder libertador que é o nome de Jesus, um poder transformador que está no nome de Jesus. E nós temos experimentado inúmeros testemunhos a respeito daquilo que Deus está fazendo, assim como fez na vida de Onésimo, faz na vida desses homens ainda hoje. Jesus, os milagres de Jesus, eles não ficaram lá para o passado. Jesus, ele está vivo, Jesus, ele está nesse lugar e a obra dele continua nas nossas vidas. Ele continua libertando, ele continua quebrando cadeias, ele continua quebrando grilhões, ele continua fazendo que possamos experimentar a novidade de vida todos os dias. Se nós cairmos, ele nos levanta. Se nós cairmos mais uma vez, ele vai nos levantar outra vez. Se nós cairmos mais uma vez, ele vai nos levantar. E se nós largarmos na mão dele, ele ainda puxa a gente. Você largou da minha mão, mas eu te cato. Vem para cá, porque você é precioso para mim. E a gente precisa aprender isso com Jesus. A gente precisa aprender desse amor, a gente precisa aprender dessa misericórdia, a gente precisa aprender desse perdão. Mas não só aprender, como também praticar, como colocar presente nas nossas vidas todos os dias, viver e experimentar o sobrenatural de Deus. É assim, algo que não dá para explicar quando você apresenta o amor de Cristo para uma pessoa. Aquela pessoa realmente compra a ideia, aquela pessoa realmente deixa Cristo entrar na sua vida, deixa Cristo ser o seu Senhor, e de repente sai uma pessoa completamente transformada do que era antes. Pessoa que não tinha princípios morais, que não tinha valores, que não tinha o olhar misericordioso. Agora ele resgata todos esses princípios, ele resgata todos esses valores. A outrora andava de cabeça abaixada, não encarava ninguém, não olhava no olho de ninguém. Agora são pessoas que andam de cabeça erguida, pessoas que andam louvando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor, porque o sangue de Jesus, ele é poderoso para transformar. E é esse Jesus que Paulo prega a Onésimo e o devolve a Filemão. E aí, ele diz o seguinte: se ele te prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. E quem aprendeu com isso? O bom samaritano. Já parou para pensar nisso? Está lá em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, que diz assim: certa ocasião,
Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Aí talvez ele falou assim: essa primeira parte aqui, ó, peteca, bacana, bingo. Porque amar a Deus é tranquilão, não é? Hã? Por quê? Porque na nossa mente, embora nós não admitimos, Deus ele existe para nos servir. Essa que lá por trás, lá, mais ou menos pensamos assim: ah, eu estou enfermo, eu oro, ele me cura. Ah, eu estou devendo, eu oro, ele põe dinheiro lá na minha conta. Eu estou desempregado, ele abre porta de emprego. Então, é muito simples, é muito fácil amar esse Deus, porque, na verdade, né, entre aspas, ele está a meu serviço, ele está me satisfazendo, ele está cumprindo os meus propósitos. Mas vai além, ame o próximo como a ti mesmo. Eu? Aí ele vem, está precisando de, eu vou ter que oferecer. Está precisando de um ombro, eu vou ter que oferecer um ombro. Está precisando de conselho, eu vou ter que aconselhar. Está precisando, eu vou ter que ir. Não, 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 não. Amar a Deus é fácil, mas amar o próximo como a mim mesmo é muito difícil. Então é esse o Evangelho, é o ensinamento que Paulo está oferecendo através da carta a Filemão. Versículo 28. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Ah, é muito fácil, né? Hã? Eu não tenho próximo, eu sou ermitão, eu vivo sozinho, eu sou da tribo, eu não sei o quê. Aí é fácil. Então a resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram a roupa, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu que, ao estar descendo pela mesma estrada, quando viu o homem, passou por outro lado. E assim também é o inimigo querendo atrapalhar. Tem algum assessor para assuntos aleatórios? Versículo 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem e quando viu, teve piedade. Aproximou-se, achou-lhe as feridas, nela vinho e óleo. Depois colocou sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Amém? Então o que o bom samaritano ele fez? Ele olhou para aquele homem com olhos de misericórdia. Ele foi ao encontro da necessidade daquele homem. E a necessidade daquele homem era ser resgatado, era ser cuidado pelas suas feridas, dos açoites que ele sofreu pelos salteadores. Mas havia ali algumas pessoas, os doutores da lei, o sacerdote, o levita, os crentes, os religiosos, e fizeram o quê? Passaram de largo. Isso não é problema, meu. Se está nessa condição é porque procurou essa condição. Isso não é problema meu, porque... E a gente fica inventando por quê. Você já parou para pensar que você encontra pessoas necessitadas na rua e você fala assim, ela está nessa condição porque ela quer? Você encontra uma pessoa necessitada na rua, você fala assim, está nessa condição porque é sem vergonha, safado? Olha o tamanho do... Olha, podia estar carregando um caminhão de concreto aí e está aí, ó, pedindo para os outros, tá não sei o quê.
mas nunca ofereceu a oportunidade de dar ouvido para saber o que levou a pessoa àquela condição, por que a pessoa está naquela condição, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. Vocês prestaram atenção no testemunho que foi contado aqui no último domingo? Aí sim. Alô. Isso aí resolve quase tudo. O menino falou, eu comecei a ser estrupado com 6 anos de idade. Dos 6 aos 14. Mas eu nunca tive a oportunidade de dar um grito. De fazer um pedido de socorro. Porque eu era uma criança. Porque eu não tinha comunicação com os adultos não me davam ouvido. E mais ainda, que ele não falou aqui, mas já compartilhou, o medo de chegar no adulto e falar, olha, está acontecendo isso e isso comigo. Por quê? Porque geralmente, 80%, 90% dos casos, o pai e a mãe passam a mão no abusador. Porque o abusador, a maioria dos casos, quase 100% dos casos, ele está mais próximo do que a gente pensa. Ele está dentro da nossa própria casa. São pais, são padrastos, são tios, são amigos que têm aquela comunhão que pode vir ao lar. Então a criança está ali oprimida, a criança está sendo violentada, a criança está sendo abusada, mas não existe ninguém para chegar ali e salvar essa criança. E o futuro dessa criança qual vai ser? Revolta. Ela vai se rebelar contra o sistema. E ela vai cair aonde? O que pode aliviar a sua dor? O que pode realmente trazer um tempo de paz na sua mente? O alcoolismo, a drogadição. Aí você encontra um cara lá parrudo, 70, 80, 90 quilos, pedindo algo, e você é um safado, podia estar trabalhando. Você é um sem vergonha, deveria estar trabalhando. Mas não ofereceu a oportunidade do amor ao próximo como a si mesmo. De entender o que realmente está acontecendo ali. E aí, Jesus diz que Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Embora pareça que você está abandonado, que você está largado, que não tem mais perspectiva, não tem mais esperança, que você não vai ser mais encontrado por ninguém, Ele vai levantar alguém com os olhos de misericórdia e vai te encontrar onde você estiver. Ele vai te levantar, Ele vai te erguer. Ele vai te devolver os seus princípios, Ele vai te devolver os seus valores. Porque Ele é Deus. Os religiosos abandonaram esse homem. Os religiosos passaram de largo. Mas o bom samaritano, ele se importou com aquele homem. Ele limpou as feridas daquele homem. Ele derramou vinho e óleo sobre aquelas feridas. Ele colocou sobre o seu próprio animal. Então, aqui a informação que ele passa, que talvez ele tenha colocado um moribundo no seu animal e saiu puxando ali pela mão. Foi fazer o resto da caminhada a pé para oferecer misericórdia para aquele homem. Levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, olha só que interessante essa informação. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Tem alguma coisa a ver com Paulo em relação a Onésimo? Olha, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta que eu pago. E agora aqui o bom samaritano, o que ele faz? Cuide dele. Quando eu voltar, as despesas não são dele, as despesas são minhas. Isso é mostrar esse amor ao próximo. É amar o próximo como a si mesmo. Isso é uma comunidade curada, é uma comunidade sarada. É uma comunidade onde as pessoas caminham para o mesmo propósito, o mesmo objetivo. O nosso propósito, o nosso objetivo é sermos cidadãos dos céus. É morar com Jesus,
lá na Nova Jerusalém, na Canaã Celestial, no lugar onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá lágrimas, porque o Senhor já arrancou dos nossos olhos a última lágrima. Mas enquanto isso não acontecer, é o nosso dever, é dever nosso. Se realmente somos crentes em Cristo Jesus, se realmente fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus, é amar um ao outro, é cuidar uns dos outros. É entrar realmente na vida da pessoa, o que você está precisando aí? O que eu posso te ajudar? O que eu posso ser útil? Ah, mas isso vai ganhar meu tempo. Você perde tempo com tantas coisas, não pode perder um pouco do seu tempo ou ganhar um pouco do seu tempo trabalhando em prol da vida do seu irmão, ajudando o seu irmão, perdoando acima de todas as coisas. Porque Paulo fala um pedido especial. Perdoa ele. Ele foi escravo, fugitivo, aprontou, bagunçou, tá entendendo? Perdoa ele. Porque você já entendeu o negócio, você já recebeu Jesus, você já teve a sua vida transformada. Assim como Jesus, ele te perdoou. Assim como Jesus, ele lavou todos os seus pecados. Ofereça esse perdão, ofereça essa misericórdia agora ao nosso irmão. E por que temos essa dificuldade? E por que não conseguimos exercer o ministério da misericórdia? Por que não conseguimos exercer o ministério do perdão? Isso é algo muito íntimo, é algo muito pessoal. Você precisa fazer uma introspecção. Ainda hoje, porque é dia de ceia, é dia de memorial. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um autoexame da sua vida, como você tem se comportado diante da sociedade, como você tem se comportado dentro da família, como você tem se portado dentro da igreja do Senhor. Que tipo de relacionamento você tem tido? Você tem feito acepção de pessoa? A uns você trata de uma maneira, a outros você trata de uma maneira completamente diferente. Está completamente errado. Porque aqui a gente tem que realmente batalhar, a gente tem que segurar as cordas uns dos outros, sorguer, motivar, incentivar, arrancar realmente daquele, eu não estou conseguindo, não está difícil, tá? Mas, vamos junto aí, vamos pegar na mão, vamos caminhar esse negócio aí, que nós vamos, em Cristo Jesus nós vamos vencer. Em Cristo Jesus nós vamos alcançar o objetivo, em Cristo Jesus nós vamos alcançar o nosso propósito. Soldado bom, eu servi o quartel, e eu aprendi uma coisa muito interessante no quartel. Que soldado bom não deixa soldado ferido para trás. Soldado bom não deixa soldado ferido para trás. Você está na guerra lá, o cara tomou um pipoco, põe ele nas costas e vai. Ah, mas aí eles vão me matar, não interessa. Morre junto com seu amigo, morre abraçado. Mas não deixa para trás. Ah, mas está pesado. Arrasta. Ah, mas está todo ensanguentado. Se lambuza no sangue desse camarada. Mas não deixa para trás, não deixa para trás. Qual o louvor que tem você chegar lá diante de Jesus e falar assim: Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Ele olha para sua cara e fala: mas é um inútil mesmo, né? Esse inútil chegou aqui pela misericórdia. Não fez nada para ninguém, não amou ninguém, não perdoou ninguém, não pegou no colo ninguém e está aqui. Mas você tem que chegar ali cheio de boas obras, para apresentar diante do Senhor. Fiz aquilo que era possível, fiz aquilo que o Senhor me deu força, aquilo que o Senhor me capacitou. Estou aqui cansadinho, tudo arrebentado, tudo torto, mas cheguei. E aí ele fala assim: tu vai receber um corpo glorificado agora. Agora você vai receber um corpo glorificado. Vai ser bonitinho. Aí eu e o Valdir, nós estávamos discutindo ali para saber se a gente vai chegar a esse corpo glorificado com cabelo ou sem cabelo. Estamos discutindo aqui, é uma tese entre eu e ele, nós estamos armando um concílio aí para saber desse negócio. Mas independente de qualquer coisa, o corpo vai ser glorificado. A dor, o cansaço, as chagas, tudo vai ficar para trás. E eis que tudo se fez novo. Mas nós precisamos entender esse negócio. Perdão e misericórdia. Amém? Recebam, não mais como escravo. Receba como irmão. E se ele te deu algum prejuízo, põe na minha conta. O bom samaritano,
eu vou cuidar dos negocinhos meus ali, mas eu volto. Se ele te causar algum prejuízo, eu pago esse negócio. Será que a gente tem essa mesma visão? Será que a gente tem esse mesmo olhar para os nossos irmãos? É para refletir. É para refletir. Não pense vocês, não pense igreja, esse negócio de subir, descer monte, esse negócio de vida muito consagrada, tudo isso é importante, pode subir no monte se você quiser, pode consagrar, pode fazer jejum, pode fazer o que você quiser. Eu estou falando que você não pode fazer isso não, você pode fazer. Entendeu? Mas a Bíblia diz que alguns vão chegar lá no céu e vão falar assim: Senhor, em seu nome eu expulsei demônio, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu revelei, no seu nome eu fiz e aconteci. Apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Porque você não mostrou amor, você não mostrou perdão, você não mostrou misericórdia. Apartai-vos de mim porque eu não te conheço. E agora, em qual condição você quer chegar lá em cima? Daquele que sobe monte, desce monte, profetiza, revela, expulsa demônio? Ou daqueles que amou assim como Jesus amou? E Jesus amou a tal ponto, dele ter morrido no meu e no seu lugar, dele ter sido feito maldito, porque lá em Gálatas está escrito: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro não era o lugar dele, era meu lugar, era o seu lugar. Mas ele fez como Paulo: se ele estiver devendo alguma coisa, eu pago. Ele fez como o samaritano: eu vou ali, mas a despesa que ele gerar, eu pago. Ele quitou, ele zerou a conta. Ele falou assim: os meus todos pecaram, todos se perderam. E Satanás tem uma cédula de acusação para cada um deles naquele grande dia. Olha, seu pecado está no prego aqui. Aí Jesus fala assim: toda cédula de acusação já foi rasgada. Não existe mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque são novas criaturas. E esse momento é para você, nova criatura. Esse momento é para você que ama, para você que tem misericórdia, para você que perdoa, para você que tem relacionamentos significantes na presença do Senhor. Glória a Deus. Convido você a curvar a sua cabeça enquanto aqueles que vão nos ajudar na distribuição da mesa do Senhor vêm até aqui à frente. Vamos orar. Senhor, louvamos e bendizemos o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Te rendemos graças porque de uma maneira sobrenatural o Senhor nos amou. Ensina-nos, ó Deus, a amar como o Senhor nos amou. Ensina-nos, ó Deus, a perdoar como o Senhor nos perdoou. Ensina-nos, ó Deus, a ter misericórdia daqueles que precisam da nossa misericórdia. Ajuda-nos porque nós somos pequenos, somos fracos, somos falhos. Mas o Senhor pode mudar esse quadro da nossa vida e fazermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Oro por cada um aqui presente essa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Oro para que todos experimentem o sobrenatural do Senhor. Oro para que todas as cadeias, todos os grilhões sejam quebrados pelo Seu nome, porque no Seu nome há poder. Assim como o Senhor libertou Onésimo daquela escravidão física e espiritual, que o Senhor possa libertar cada um aqui presente essa noite. E que nós possamos gritar que verdadeiramente nós somos livres porque o Senhor nos libertou. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa cada um aqui presente. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.